Olá pessoal, sequência para a playlist sobre o LibreOffice Calc com NVDA. Agora vamos mostrar sobre como você pode se valer do uso do corretor ortográfico para resolver aquilo que, principalmente no nosso caso, que usamos um leitor de tela, não é possível perceber a partir da pronúncia do sintetizador, ok? Vamos ver aqui, ó, Insert T. Sem título 2 LibreOffice. Aqui um arquivo genérico de número 2, Ctrl Home, seta para baixo, A2, para cima, A1, A1, ok? Então, imagine que você já preencheu a sua tabela e você quer certificar que os dados que você inseriu estão corretos. Você pode, é claro, fazer uma leitura, mas nem sempre a leitura por si só te ajuda a perceber isso. Exemplo, eu vou digitar aqui ó, a palavra confirmar. C-U-N-F. Vou colocar dois Fs. Ó. F-I-R-M-A-R. Vou dar Enter. Confirmar. Seta para cima. Confirmar A1. Confirmar. Está errado, porque nós digitamos dois Fs, mas a pronúncia não ajuda, né? Pela pronúncia parece que está correto. Vou dar uma seta para baixo. Ó. A2. Vou escrever revisão com Z. E-E-V-I-Z-A-U. Revisão. Espaço. Vou dar Enter. Sim. Seta para cima. Revisão A2. Revisão. Também está errado, porque eu digitei com Z. Ok? Bem, vou dar outra seta para baixo. A3. E vou escrever aqui gramática sem acento. Ó. G-R-A-M-A-T-I-C-A. Gramática. Espaço. Enter para confirmar o que eu inseri, né? Sim. Seta para cima. Gramática A3. Só que, do jeito que ele lê, não dá para perceber. Então, essa é uma das razões pelas quais o corretor ortográfico pode ser útil. O que o corretor ortográfico chama de erro? Tudo aquilo que não tem no seu dicionário, certo? Por isso, se eu colocar aqui, por exemplo, um sobrenome, Eringer, ele vai dizer que está errado. Aí você fala, não, mas eu digitei certo. Por que ele fala que está errado? Porque não tem no dicionário dele, que está aqui como o dicionário para a língua portuguesa. Então, vamos lá, ó. Ctrl Home. Confirmar A1. Em A1 está escrito confirmar, nós sabemos que está errado. Vamos acionar aqui o corretor ortográfico, porque, como eu disse, lendo a planilha, não dá para a gente perceber tudo que gostaria, de modo que você pudesse fazer a correção você mesmo, pressionando ali a tecla F2 e promovendo a correção, não é? Vamos lá, tecla F7 para acionar o corretor ortográfico. Ortografia, português, Brasil, diálogo. Eu interrompi, isso que ele fala na abertura aqui não tem grande utilidade, exceto para dizer que o dicionário é para português, né? Nós vamos dar tab até você ouvir ele falar parágrafo, porque em seguida ele vai dizer qual palavra ele quer corrigir, qual ele identificou, que não tem no dicionário dele e ele quer corrigir. Vamos ver. Corrigir tudo botão, ajuda botão, opções botão, fechar botão, idioma do texto, parágrafo multilinha editável confirmar. Confirmar. Nós sabemos o que tem de errado, mas digamos que a gente não soubesse. Pressiono a tecla Home C, e vou com a seta para a direita, soletrando. Ó. U, N, F, F, Já vimos o erro, né? Dois Fs. I, R, M, A, R. Prosseguir até o final da palavra. Então, agora nós vamos até a lista de sugestões. No caminho, a gente vai achar isso aqui, ó, Tab. Ignorar uma vez botão I. Digamos que você diga, não, eu quero deixar errado mesmo. Então, você daria barra de espaço para que ele ignorasse esta incidência aqui que ele considerou errada, tá bom? Tab. Ignorar sempre botão G. Ignorar sempre seria para uma palavra que dentro desse documento você quisesse que ele ignorasse sempre. Se ela aparecer de novo, ignore. Não tente corrigir, não é? Tab. Adicionar ao dicionário botão A. Adicionar ao dicionário é o caso do sobrenome que eu falei, por exemplo, Eringer. Ele diz que está errado. Se eu adiciono ao dicionário, ele não vai falar mais, né? Digamos que no seu trabalho tem uma pessoa com esse nome, aí toda vez que você digita, ele diz que está errado. Você adiciona o dicionário e aí, resolvido, né? Tab. Sugestão lista Alt mais S. Confirmar 1 de 13 nível 1. Ele falou 1 de 13, então essa é a primeira sugestão de correção entre 13. Quer ver? Seta para baixo? Confirma 2 de 13 nível. Confirma. Seta para cima. Confirmar 1 de 13 nível 1. Aí você fala, mas como é que eu vou saber se essa está correta? Bem, você pode pressionar o número 5 da calculadora duas vezes, ó. C, U, N, F, I, R, M, A, R. Ele soletrou, né? E soletrando, ele nos indicou que essa palavra confirmar está correta. Vou dar Tab. Corrigir botão R. Corrigir. Vou dar mais um Tab. Corrigir tudo botão.
Esse corrigir tudo, não toque nele. Por quê? Porque ele vai fazer correção automática, e essa correção automática, às vezes, traz surpresas desagradáveis. Porque, no caso aqui, a primeira sugestão que ele deu nessa lista nos serve. E quando ele faz uma correção automática, ele sempre escolhe a primeira sugestão da lista. Só que tem vezes que a primeira sugestão não serve. Então, ele vai dizer que corrigiu, mas quando você for ler a planilha, vai ver alguma coisa lá que não lhe agrada, né? Então, Shift Tab, ó, Corrigir, botão R. corrigir, vou dar barra espaço. Espaço. Ele traz a próxima palavra se houver. Quer ver? Vamos dar Tab até ele falar parágrafo. Corrigir, ajuda, opções, fechar, idioma do T, parágrafo, multilinha, editável, revisão. Lembra que a gente escreveu revisão com Z, ó, tecla Home, R, seta para a direita. E, V, I, Z. Esse é o erro, né? Vamos dar Tab até a lista de sugestões. Ignorar sem, adicionar ao, sugestão lista. Revisão 1 de 2 nível. 1 de 2. Deixa eu ver o que ele ia oferecer aqui, seta para baixo. Revirão 2 de 2 nível. Revirão. Entendeu? Imagine que fosse a primeira, olha que coisa esquisita ia ficar. Então, seta para cima. Revisão 1 de 2 nível. Revisão. Vou confiar que está certo. Vou dar Tab. Corrigir, botão E. Corrigir, barra de espaço. Informação, diálogo. Infelizmente, aqui ele não lê para nós o que fala essa caixa de diálogo, mas quer ver, ó, Tab? OK, botão. Ele está avisando que está tudo terminado. A revisão está completa. Quer ver, ó, insert, letra B, olha só. Informação, diálogo. Ícone. OK, botão. Não lê. Então, vou dar Enter em OK. Ortografia. Estou na janelinha do corretor, vou dar ESC. Sem título do. E vamos lá, ó, Ctrl Home. Confirmar a 1. Confirmar, né? Seta para baixo. Revisão a 2. Revisão, seta para baixo. Gramática a 3. E gramática que ele não corrigiu? Por que ele não corrigiu, não sabemos. Mas fato é que não corrigiu, porque nós digitamos sem acento e ele não indicou que estava errado. Isso nos mostra que o corretor não é perfeito. Então, se você fizer uma correção completa, né, chega aquele ponto em que ele mostra lá a janelinha com o OK, leia a sua planilha, porque pode ter ficado algum erro ainda. Ok? Por exemplo, você utilizou o corretor ortográfico, entregou para alguém uma planilha, ela diz, olha, tem um erro aqui. Aí você afirma, não há erros porque o corretor ortográfico do LibreOffice Calc diz que não há. Não faça essa afirmação, porque o corretor pode deixar você em uma situação desagradável, como é o caso aqui. Das 3 palavras que digitamos com erro, a gramática, ele permitiu que ficasse sem acento, mas não indicou com erro, tá bom? Então, tá aí essa opção bastante interessante para nos ajudar na correção ortográfica do conteúdo de nossas planilhas no LibreOffice Calc, ok? Até a próxima!